Já bateu aquela dúvida na hora de entrevistar um candidato para saber se ele realmente entende sobre o Git, o que é o GitHub, ou quais os principais comandos do Git? Então esse vídeo aqui é perfeito para você. A gente vai passar ali os principais comandos do Git, pelo menos os mais utilizados, e a gente também vai entender um pouco mais sobre o que é o GitHub em si. Então, sem mais enrolação, pega alguma coisa para beber ou alguma coisa leve para comer e cola comigo que a gente vai entender um pouco mais sobre Git e GitHub hoje. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de lembrar vocês que a gente já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre como fazer uma análise de perfil mais técnico utilizando o GitHub. Então, como existe essa conexão desses dois temas, eu acho interessante, se você ainda não viu o vídeo da análise de perfil mais técnico utilizando o Git, você aproveitar também e dar uma olhadinha nele. Então, para começar, pessoal, é muito comum a gente ter essa dúvida, tá? Se realmente o desenvolvedor entende sobre aquela ferramenta, no caso o Git, ou não. Nesse caso, eu acho interessante a gente entender o básico dessa ferramenta, para a gente não ficar tão perdido, né, na hora de conversar com o dev, e também nos possibilitar a fazer perguntas, até mesmo para certificar de que o conhecimento que ele tem sobre a ferramenta é o conhecimento correto. Então, para dar o start, vamos primeiro definir os conceitos aqui, né? O que é o GitHub e o que é o Git? O Git ele é uma ferramenta de controle de versão, então a gente faz o versionamento de código através do Git. Vou falar um pouquinho mais sobre o que é o controlamento de versão daqui a pouco. E o GitHub ele é basicamente um serviço de hospedagem. Então a gente consegue mandar códigos para esse serviço e o nosso código ali do nosso programa fica armazenado lá na nuvem. No caso, na plataforma do GitHub. Beleza? Então, definidos esses dois conceitos do que é Git, do que é GitHub, o que é o controle de versão do código, que no caso é o Git? Ele basicamente nos permite controlar ou versionar o nosso código. Isso significa que um código meu original tem ali, ele está armazenado num ponto do meu PC e ele tem ali um status, um snapshot, vamos colocar assim, a gente tem uma foto do meu programa naquele momento. A partir do momento que eu começo a fazer mudanças nesse código, pode ser que seja necessário eu criar uma outra versão para ele, para que eu consiga trabalhar com mais liberdade e não afete a versão original. Quando a gente cria essa nova versão, é através do Git. Então, por exemplo, no meu código eu vou ter uma branch principal, vou chutar aqui um nome qualquer, por exemplo, uma branch de produção, e nele vai estar o código final do meu projeto. Eu não quero alterar esse código final diretamente, até porque eu preciso validar se aquela implementação vai dar certo, eu preciso testar em outros ambientes. Então o que eu faço para resolver esse problema? Eu crio uma versão nova desse código, ou seja, é como se fosse um clone daquele código, mas vai ser uma nova base. E essa base eu dou um nome para ela, por exemplo, dev. Então agora eu tenho uma outra versão desse código que a gente fala que ela está em uma branch diferente da branch original. O nome dessa branch, no caso, é a branch dev. Durante o processo de alterações que a gente está fazendo nessa branch dev, a branch original não está sofrendo alteração alguma. Isso nos dá uma liberdade para trabalhar mais tranquilamente aqui, sem que isso afete, por exemplo, o código de produção. A partir do momento que aquele código está atualizado, eu mando aquelas mudanças daquela branch minha de dev para a branch minha de produção. Aí sim, nesse momento, a branch original sofre as alterações que foram feitas ali naquela outra branch, no caso, a de dev. Colocando de forma bem simples, a lógica de versionamento seria mais ou menos essa. Bom, tendo esse conceito em mente, a gente agora vai falar um pouco sobre os comandos básicos do Git. Vamos falar o primeiro deles, o git commit. O que o git commit faz? Ele basicamente nos permite salvar as alterações que a gente fez na nossa base de código. Então, no momento que eu, por exemplo, estiver trabalhando ali na minha branch de dev ou na branch de produção, enfim, a branch que eu estiver trabalhando, no momento que eu fizer alguma modificação em algum arquivo ou adicionar alguma lógica no meu programa, essas alterações estarão passíveis de serem salvas naquela branch em que eu estou trabalhando. Então, no caso, por exemplo, eu estou trabalhando na branch dev, eu fiz alguma alteração e agora eu quero salvar essa alteração. Eu utilizo o git commit para isso. O git commit ele permite com que eu defina um título e uma description para aquela mudança que eu estou fazendo. Então, quando o dev utiliza lá o git commit, ele vai dar um comando que a gente chama de git commit -m,
E aí ele vai abrir e fechar aspas, e dentro dessas primeiras aspas ele consegue colocar o título, e depois ele vai colocar novamente "-m", abre e fecha aspas, e vai poder colocar dentro dessa segunda aspas a descrição daquela mudança que ele fez. Então observe que o Git Commit, ele basicamente permite que a gente salve as mudanças, mas não apenas isso, é que a gente consiga de fato colocar um texto, uma descrição sobre aquela mudança que a gente está fazendo, e isso vai permitir depois que a gente, por exemplo, procure essa mudança que foi feita no código, ou analise um determinado ponto do código e puxe qual foi o commit responsável pelaquela alteração, para a gente de fato entender o que foi feito ali, por que foi adicionada aquela linha de código, ou por que foi alterado aquele arquivo de texto, ou seja, de fato entender o motivo do código estar do jeito que está. O segundo comando que a gente pode citar é o git status. O que o git status faz? Ele basicamente nos mostra o estado da nossa branch. Então através dele, por exemplo, a gente consegue identificar quais os arquivos que foram afetados pelas mudanças que estamos fazendo. O próximo comando que vamos falar é o git clone. O nome já é bem intuitivo do que é o propósito dele. Ele nos ajuda ali a clonar uma base de código, por exemplo, para nossa máquina local. Isso inclui trazer também todas as branches, ou seja, todos os versionamentos daquela base de código. Então, se eu clono, por exemplo, um projeto específico, aquele projeto, quando ele vier para a minha máquina, ele também já vai trazer todas as branches ou versões que ele possui. Por exemplo, versão de dev, versão de produção, versão de testes, enfim, todas as versões disponíveis para aquela base de código. O outro comando que também é bastante utilizado é o git pull. O que o git pull faz? Ele basicamente puxa todas as alterações de uma base de código para a base de código que a gente está trabalhando. Por exemplo, se eu criei uma branch nova, ou seja, uma versão nova de um código baseado, por exemplo, no código de produção, e deu o nome desse código de dev, a partir do momento que o código de produção sofrer alterações, eu quero que aquela alteração que o código de produção sofreu apareça ali no meu código de dev. Porque eu estou trabalhando no código de dev, mas eu quero que no momento que eu for mandar essas alterações da minha base de código de dev para a produção, não tenha muitos conflitos. Então, para garantir que esses conflitos não aconteçam, ou que se aconteçam em uma frequência menor, eu posso utilizar o comando git pull, que basicamente vai pegar todas as alterações que foram feitas no código de produção e vai refletir aquelas mudanças no meu código de dev. Eu consigo, através do comando do git pull, indicar qual a branch que eu quero pegar as alterações. Mas se eu não especificar exatamente qual que é essa branch, ele automaticamente vai pegar as alterações da base de código originador da minha branch. No caso do exemplo que a gente está citando, o código originador da minha branch de dev seria a branch de produção. E por último, mas não menos importante, a gente tem o git push. E o que o git push faz? O git push ele é responsável por pegar todas as alterações que a gente fez em uma branch específica e mandar ela para uma outra branch. Essa outra branch, ela pode ser totalmente diferente da branch que a gente está trabalhando, e aí a gente indica o caminho dela, ou ela pode ser simplesmente a branch remota da nossa branch local. Isso aí também é um outro conceito interessante quando a gente está falando de Git. Quando a gente está trabalhando com Git, a gente está lidando com branches locais e branches remotas. Isso significa que, quando eu falo branch local, seria ali na minha máquina. E branch remota seriam as branches que estão na nuvem. Por exemplo, numa plataforma como o GitHub. Então o git push ele basicamente pega as alterações que a gente fez na nossa branch e envia para uma branch específica. Se eu não indicar qual é essa branch específica, ele simplesmente pega as alterações da minha branch local e envia aquelas alterações para minha branch remota. Então, pensando nesse conceito de separação entre branch remota e branch local, se eu possuo uma branch local chamada dev, no momento que eu tentar fazer o push dessa minha branch local, o Git vai me perguntar se eu realmente desejo criar uma branch remota baseado nessa branch local. A partir desse momento, qualquer alteração que eu fizer nessa branch local, no momento que eu utilizar o git push sem especificar qualquer outra branch, essas mudanças que foram feitas localmente serão enviadas para minha branch remota de mesmo nome, no caso, a branch dev. Então esses são os mais básicos e principais comandos do Git que o desenvolvedor lida no dia a dia. Baseado nessas informações, você já consegue ali montar um questionário, fazer algumas perguntas para o desenvolvedor e tentar entender se ele realmente sabe daquilo que ele está falando, se ele entende um pouco sobre o Git. E baseado nas respostas deles, a gente consegue identificar se realmente eles têm alguma experiência com a plataforma e se entendem de fato
como que funciona cada um desses comandos. É claro que existem outras combinações desses comandos, mas as formas mais simples eu citei aqui para vocês. Bom, por hoje é isso. Se a informação foi útil, te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal, passe esse conteúdo para os seus colegas. E eu já aproveito também e deixo o convite aqui para você participar do nosso canal no Telegram. Lá a gente está construindo alguma comunidade, o intuito lá é a gente trocar informação o máximo que a gente puder. Eu também, na medida do possível, respondo algumas dúvidas que vocês tiverem lá. Então sintam-se à vontade a participar do grupo, o link está na descrição do vídeo. E não se esqueça também de ativar o sininho, porque senão o YouTube não entrega o conteúdo. E não vai adiantar nada eu criar o conteúdo se esse conteúdo não chegar até você, beleza? Bom, é isso, espero ter contribuído e lembro mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!